Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Andando com Deus, uma imersão no mundo de Enoque. Porque estamos tomando Enoque como referência. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O autor aos Hebreus coloca que Enoque foi trasladado para Deus. Ele foi transportado da terra para o céu para permanecer vivo na presença de Deus, não experimentando a morte. Nós devemos ler esse texto porque ele é profundamente revelador quando nós falamos dessa experiência que Noé teve. Está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de agradar a Deus. Nós temos dito que andar com Deus é uma atitude consciente que alguém toma para conduzir a sua existência. Quando ele se dispõe a andar com Deus, é a vontade dele em direção a este propósito, porque todo cristão tem Deus andando com ele. Todo cristão nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele e ele vive nesta condição de que o Espírito habita com ele, então o Espírito anda com ele. Aonde quer que ele vá, o Espírito vai junto, porque ele é o templo do Espírito Santo. No entanto, nem todo cristão tem a clareza desta consciência. Nem todo cristão percebe que ele pode andar com Deus. O profeta disse: porventura andarão dois juntos sem estarem de acordo? Andar com Deus não é uma condição em que você coloca ele ao teu lado e você vai fazendo as tuas coisas e ele apenas observando. Não. Andar com Deus é ele interagir na tua existência de forma ativa e você também introduzir ele ativamente nas suas decisões, no seu comportamento, no seu falar, no seu linguajar, no seu raciocínio, na maneira que você dispõe o teu tempo. Tudo isso implica na maneira como você entende esse andar com Deus. A Bíblia diz que, nesse texto que estamos lendo, Enoque andou com Deus e alcançou e obteve um testemunho de haver agradado a Deus. Quando nós estudamos um personagem bíblico, muitas vezes há pouca informação acerca dele. É o caso de Enoque. Nós temos a informação de Enoque lá em Gênesis, nós temos aqui aos Hebreus, nós temos também citado ali em Judas. Ok, então quando nós enxergamos uma dada atitude, como é a atitude de Enoque, de tomar a consciência de que ele vai andar com Deus, como nós temos poucas informações de como isso foi operacionalizado, nós vamos em busca de outros personagens que tiveram experiências similares. Por que é que nós fazemos esse tipo de comparação? O apóstolo Paulo, na sua carta em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, ele falando da maneira como o Espírito de Deus ensina, ele diz assim, verso 13 de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por nós foi dado gratuitamente por Deus. Esse é o verso 12.
E aí no verso 13 ele diz como que Deus nos faz conhecer. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, coisas espirituais, Enoque andou com Deus. Devemos conferir esta coisa espiritual com uma outra coisa espiritual. E nós encontramos, por exemplo, Deus adiante de Abraão, fazendo um convite a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, olhando para Abraão, anda na minha presença, Deus faz um convite a cada um, e é extensivo a cada um de nós, porque Abraão é o pai da fé. Ele diz: anda na minha presença. E aí vem a pergunta: quero eu andar na presença de Deus? Se eu me disponho a andar na presença de Deus, eu logo descubro como andar com Deus. Aí Deus continua falando a Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Portanto, quando eu me disponho a andar com Deus, há um alvo a ser alcançado: seja perfeito. Aí vem a pergunta: como que um homem imperfeito, um homem pecador, um homem que está propenso ao erro, pode andar com Deus de forma perfeita, ou ser perfeito como Deus é perfeito? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nós vamos lá em Mateus, no capítulo de número 6, quando Jesus, capítulo de número 5, quando Jesus vai falar acerca do Pai, e ele diz assim: para que vos torneis, verso 45, filho do vosso Pai Celeste. Aí ele diz como é o comportamento do Pai Celeste, porque ele diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E aí ele vem e diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, a atitude de amar é a atitude que me torna perfeito. Então, quando Deus diz a Abraão: seja perfeito, ande na minha presença e seja perfeito, ele está dizendo alguma coisa do tipo: ande na minha presença e aprenda a amar. E aí Jesus disse, porque ele falando do amor: porque o vosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Então vamos entender esta lógica, porque nesses dias confuso, nesses dias de muito preconceito, nós precisamos entender a lógica de andar com Deus. Enoque andou com Deus. E nós colocamos o seguinte: Enoque é da descendência de Adão. Adão é o primeiro homem criado. Adão, ele teve 3 descendências troncais, vamos assim dizer. A primeira descendência troncal de Adão foi Caim. A segunda descendência troncal de Adão foi Abel. E a terceira descendência troncal de Adão foi Sete. Acontece que Abel teve uma vida curta. Por quê? Porque Caim matou Abel, ficando somente 2 descendências, Caim e Sete. Nós temos colocado que Sete, na descendência de Sete, a gente chega a Enoque. Enoque andou com Deus. Lembra que Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Então, anda na minha presença e seja perfeito.
Então nós estamos falando da presença de Deus. A presença de Deus anda na minha presença e ser perfeito. Ora, qual foi a opção de Caim? A opção de Caim foi ficar fora, se colocar fora da presença de Deus. Qual foi a decisão de Sete? Estar na presença de Deus. Nós temos aqui duas gerações. Caim fora da presença de Deus e Sete dentro da presença de Deus. Deixe-me colocar um pouco mais atrás aqui para que coloquemos as duas frases em evidência. Então nós temos Caim fora da presença de Deus e Sete na presença de Deus. Abraão, Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito? Jesus diz em Mateus capítulo 6, que é para nós sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Então em Mateus capítulo 6, vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 48 diz, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Presta atenção, nós temos que aprender a andar com Deus, e nós temos que ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Aí Jesus diz assim, ame o teu próximo. Aliás, você ouviu o que diz os antigos, ame o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ok? E aí ele acrescenta, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. O apóstolo Pedro, lembra que a gente tem que comparar coisa espiritual com coisa espiritual? O apóstolo Pedro diz que em nós foi implantado a natureza divina. E ele diz, as promessas que nós recebemos é para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Vamos entender o que estamos falando. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, acontece duas coisas importantes com ele. A primeira, ele é justificado. Ele é declarado santo, justo. Deus não leva mais em conta os pecados desta pessoa. Deus encobre os pecados desta pessoa, porque Deus perdoou os pecados desta pessoa. Então, quem recebe Jesus como Salvador, ele tem os seus pecados passados, presentes, futuros, perdoados por Deus. Deus cobriu o pecado. Uma vez que Deus cobriu o pecado, isto é justificativa, esta pessoa passa por um outro ato instantâneo a este. Ela é regenerada pelo Espírito Santo. Ela se torna uma nova criatura. Ela se torna uma outra coisa daquilo que ela era. Ela passa a ter um novo coração e um novo espírito. E se torna habitação do Espírito de Deus. Então ela é absolutamente diferente daquilo que ela era antes de receber Jesus como Salvador. Uma vez que ela tem essa diferença, essa mudança interior tem que se reverter numa mudança exterior. Esta mudança exterior é a que Jesus está fazendo referência aqui. Ele diz, ame o teu inimigo, ore pelo teu inimigo, por aquele que está perseguindo você,
Porque se você amar o teu inimigo, e se você orar pelo teu inimigo, você está sendo igual ao teu pai que está no céu. Ok, então nós temos um pai que está no céu, Jesus ensinando-nos a orar, ele disse, Pai nosso que estás no céu. Então quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e temos agora um pai que está no céu. Então não perca o raciocínio. Se Jesus diz, se você amar o teu inimigo, se você orar por quem persegue você, você vai mostrar que tem um pai que está no céu. Aí Jesus diz, por que é que eu amando o meu inimigo, por que é que eu orando por quem me persegue, eu vou me identificar com a natureza do meu pai que está no céu? Jesus dá o parâmetro para que eu consiga entender o meu comportamento diante de Deus. Ele diz, porque o Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Então aqui nós temos duas gerações. Uma geração fora da presença de Deus e uma geração que está na presença de Deus. Entenda, por que nós devemos amar igualmente quem está fora da presença de Deus com quem está dentro da presença de Deus? Ou quem está na presença de Deus? Porque Deus fez o sol nascer sobre os dois. O que significa isso? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. E na outra live nós falamos que quando Deus chama Abraão, ele coloca Abraão na terra prometida em Canaã, e ele diz a Abraão, Abraão, essa terra eu lhe dou por promessa, eu lhe dou por herança. Você não vai tomar posse dessa terra agora. A tua descendência vai estar no Egito. 400 anos depois, vocês vão voltar para essa terra. E aí, quando vocês voltarem para essa terra, vocês vão tomar posse dela. Por que vocês vão ter que esperar 400 anos, Abraão? Porque eu estou aguardando que os habitantes dessa terra, os amorreus, os cananeus, os fariseus, encham a medida da sua iniquidade. Encham a medida da sua iniquidade. O que significa isso? Imagine que Deus, eu bebi um pouco de água, então diminuiu aqui, ou seja, a iniquidade da humanidade pode aumentar ou pode diminuir. A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. Se a igreja influencia o seu mundo exterior, a iniquidade diminui. Se a igreja perde a capacidade de influenciar, a iniquidade aumenta. Então, a igreja é o termostato da iniquidade. Ela pode permitir que a iniquidade aumente ou diminui, depende da qualidade do testemunho que a igreja está dando na terra. O fato é que tanto a igreja quanto o descrente, Deus dá a ambos a autonomia, o direito, a oportunidade de habitar na terra. E como que sabemos disso? O sol vem sobre o justo, o sol vem sobre o injusto, a chuva vem sobre o justo, a chuva vem sobre o injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós também não podemos fazer acepção de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que dar o direito às pessoas viverem o tipo de vida que elas queiram viver. Entenda isso. As pessoas têm o direito de escolher o seu próprio estilo de vida. Nós estamos falando do mundo de Enoque. Enoque andou com Deus, ele teve uma geração na presença de Deus, que culminou em Noé. No entanto,
A Bíblia diz que Enoque, andando com Deus, Caim tomou a decisão de viver fora da presença de Deus. E enquanto a oportunidade existiu, Adão construiu uma civilização. E Enoque, por sua vez, andando na presença de Deus, ele tinha a civilização em segundo plano, porque ele olhava para aquele que estava por vir. Ele olhava para o Cristo que haveria de vir. Ele tinha uma expectativa enorme de que o Deus Salvador adentrasse na terra e aí ele colocasse um basta em toda iniquidade. Entenda, Deus é o juiz de toda a terra. Ele sabe o tempo em que a iniquidade vai alcançar o limite aceitável por ele. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da sua iniquidade. Mas antes da destruição, Deus envia 3 anjos naquele local para encontrar 10 justos. E não encontra 10 justos. Então a medida da iniquidade de Sodoma tinha transbordado o copo. O resultado foi a destruição daquela cidade. Mas vamos entender uma coisa. Nós precisamos ter isso muito claro. As pessoas têm o direito de viver a vida que elas querem viver. E quando nós damos esse direito a elas, não significa que nós não venhamos a declarar o final do caminho. A Bíblia diz que a caminho que pareça direito aos homens, o final é morte. Agora, entenda uma coisa. Se eu estou dizendo que o caminho dado ao homem pode parecer direito ou não, depende do fruto que vai colher, e se o fruto que ele vai colher é a morte, se, olhando a palavra de Deus, nós lendo o Salmo 90, diz que o homem chega a 70 e até 80 anos, o mais é canseiro e enfado. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, ímpio, você tem direito de viver 80 anos de vida. Você vai morrer de morte natural. Então, durante o tempo da tua existência, você tem a oportunidade de continuar no teu estilo de vida e morrer aos 80 anos com morte natural, ou você tem a oportunidade de subir, de aceitar Jesus, a obra que ele fez na cruz, e tomar uma decisão de mudar de vida e ter a vida eterna. Então, o que ele está dizendo? Quem anda fora da presença de Deus, fatalmente vai encontrar a morte. Quem anda na presença de Deus, inexoravelmente vai encontrar a vida. Ora, eu tenho direito de caminhar para a vida, mas eu também tenho direito de caminhar para a morte. Caim tomou a decisão de construir uma civilização fora da presença de Deus. Ok, a decisão dele. Deus coloca o homem na terra para o homem edificar na terra aquilo que ele deseja edificar. O único cuidado que Deus dá, a única observação que Deus faz, é a seguinte. Ele diz, se você come do fruto proibido, você morre. Adão comeu do fruto proibido, mas ele continuou sua existência. Ele gerou Caim, gerou Abel, gerou Sete. Caim matou Abel, mas Adão continuou vivendo. Adão viveu 930 anos. Adão conheceu Enoque. Adão conversou com Enoque. Adão contou as histórias do Éden para Enoque. Adão, ele escolheu a vida e ele morreu de morte natural. Não há nenhum dito de que ele tenha morrido, ele tenha sido morto de forma abrupta. Não, terminou a vida dele, 930 anos, ele morreu. Mas aí é que está o problema. O salário do pecado é a morte. Não adianta eu construir um legado na terra se ao final desse legado vem a morte. Eu me lembro
que eu tinha a faixa de 15 para 17 anos e eu gostava muito de ler romances. Eu lia habitualmente muitos livros por ano. E todos os romances na biblioteca do meu pai eu li todos. Na biblioteca do meu padrinho eu li todos. E aquilo se tornou um hábito tão grande, a leitura de romances, que quando não tinha romance para ler, eu recuperava a história do último romance lido e remontava a história na minha cabeça. E eu me lembro que eu tomei, quando pequeno, nessa faixa de 16, é a faixa que a gente começa a pensar o que eu vou ser quando eu crescer, né? Quando eu estiver adulto, quando eu tiver que tomar conta da minha casa, o que eu vou ser. E aí eu comecei a usar a minha imaginação para conceber o que eu seria na vida. E aí eu pensei comigo, eu vou ser um grande engenheiro, eu vou fazer engenharia, eu quero construir grandes edifícios. E aí eu começava a sonhar o que seria um engenheiro. E eu lembrava e eu colocava que eu seria um engenheiro e edificaria edifícios altíssimos. E eu comecei a sonhar cidades inteiras com os edifícios que tinha sido de minha lavra, projeto meu. Mas aí chegou o momento do meu sonho, que veio um grande terremoto e todos os edifícios que eu construí caíram. E aí eu pensei comigo, não, eu tenho que ser outra coisa. Eu vou ser um político. Eu quero ser um político e vou desenvolver um plano econômico em que eu consiga fazer com que toda a nação seja próspera e a pobreza seja dizimada. E eu consegui, no meu sonho, construir aquele mundo imaginário onde a abundância era para todos indistintamente. Mas aí eu vi eu morrendo e não tinha alguém substituto que pudesse levar adiante o projeto que eu tive, que eu idealizei e implementei. Provérbios diz que Eclesiastes diz que vão o trabalho do homem. Ele faz um bom trabalho, depois vem outro e o substitui e destrói tudo o que ele fez. Então caiu por terra a tudo aquilo que eu imaginei do mundo político. Aí eu imaginei que eu seria um grande policial, um grande detetive. E eu, na cidade em que eu lembro, Batman, Robin, os personagens dos gibis. Então eu me imaginei naquela situação acabando com a criminalidade da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. E novamente veio a morte e eu morri. E não havia quem continuasse aquela obra. Eu pensei comigo que eu então seria um grande médico. E aí eu haveria de curar todas as enfermidades. E eu curava a enfermidade de todas as pessoas. E aí todas tinham saúde perfeita, mas chegava ao final da vida e todos morriam naturalmente. E aí eu percebi que a morte era o inimigo que eu não conseguia vencer. E aí, então coloquei dentro do meu coração que eu tinha que encontrar um jeito de vencer a morte. E quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu descobri que Jesus tinha vencido a morte. E aí Paulo canta a canção de vitória. Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Aonde está, ó morte? Porque ela é o inimigo vencido para aquele que recebe Jesus como Salvador. Então Deus deixa que o indivíduo naturalmente encontre a morte. E aí ele pode ter uma longa vida na terra. Mas a morte chega para todo indivíduo. Nesse inteirinho entre a vida e a morte, é o espaço que ele pode construir o que ele acha que ele pode construir. E novamente, nós temos que ser perfeito como perfeito é o nosso Pai. As pessoas têm direito a construir uma civilização que caminha para a morte, mas também têm ao direito de um povo
nesta dispensação que caminha para a vida eterna, ou esperando o arrebatamento da igreja. Mas quais são as condicionantes de quem vive nesses ambientes? Do ponto de vista do trabalho formal, não há diferença entre quem está na presença de Deus e quem está fora da presença de Deus. A diferença é que quem está fora da presença de Deus, o que ele quer construir é uma civilização, é deixar um legado, é trabalhar na pecuária como aconteceu com a descendência de Caim, é trabalhar na cultura, na música, como aconteceu na descendência de Caim, é trabalhar na indústria, como aconteceu na descendência de Caim, e ele vai construir uma grande civilização. Mas essa civilização tem data de vencimento. E esse é o drama. Não importa a civilização que o homem construa, a civilização ela já tem data de vencimento. Quando eu entendo isso, eu não preciso, de certa forma, me preocupar com a injustiça. Porque eu sei que mesmo que o injusto viva longamente na terra, a morte natural vai chegar até ele. E depois vai chegar a segunda morte, depois que ele passar pelo juízo final. Então, o homem tem direito a caminhar fora da presença de Deus, como tem direito a caminhar na presença de Deus. Só que Jesus diz, quem caminha na presença de Deus, ele não tem preocupação com sua vida, porque ele já tem a vida eterna. Então, se a morte lhe é abreviada, abreviada está. Paulo dizia, eu não sei o que eu escolho, se eu permaneço, eu ministro a vocês, mas se eu morro, eu estou com Cristo. Então, quem anda com Deus verdadeiramente, ele não tem preocupação com a sorte da sua vida, com a longevidade da sua vida. A sua vida pode ser abreviada, ele pode chegar nos 80 anos, ele pode morrer antes dos 80 anos, para ele não faz diferença. No entanto, quem está fora da presença de Deus, ele precisa esticar a sua vida até o máximo que ele consegue. Ele tem que viver 80 anos na terra. Porque se ele não vive 80 anos na terra, ele não tem oportunidade de ouvir o Evangelho. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então, longa vida a quem está no mundo vivendo impiamente. É assim que nós demonstramos o amor de Deus, dando direito àquele que não conhece a Deus de viver a vida que ele escolheu. Agora note uma coisa, vamos tirar um pouco a ação de Deus, porque nós sabemos que a ação de Deus, ela é decisiva para declarar a qualidade de vida de uma civilização, mas vamos tirar um pouco Deus dessa equação, porque Caim resolveu viver fora da presença de Deus. O que é viver fora da presença de Deus? Vamos olhar para a geração de Caim e entendermos como é que Caim, para onde Caim levou a sua civilização. Caim construiu uma cidade, a descendência de Caim construiu a pecuária, construiu a cultura, construiu a indústria, que é a base da civilização que temos hoje. Mas aquela cidade, aquela pecuária, aquela cultura e aquela indústria, elas caminharam para o dilúvio. Toda aquela geração se perdeu debaixo d'água, porque aquela geração chegou no limite da sua própria iniquidade, ao ponto de Deus ter que descer e olhar o que estava acontecendo na terra, e chegou à conclusão que o coração do homem era só má continuamente, e aí ele sela o destino da humanidade, porque não é porque selou naquele momento, ele já havia selado o destino da humanidade
verdade, lá no jardim do Éden, quando ele criou o homem perfeito diante de Deus, e ele diante dele, e ele disse a Adão: Adão, você é criatura, você foi criado comigo, você é obra das minhas mãos, você está aqui nesse jardim que eu preparei para você, você deve sujeitar, deve dominar esse jardim, você deve construir uma civilização nesse jardim, mas saiba, Adão, que aqui tem um fruto que é proibido a você comer dele, e se você comer dele, você vai morrer. Adão comeu, Adão morreu. Portanto, a sociedade do homem, a civilização do homem natural, ela tem data de vencimento. Vamos entender, quando nós vamos ao mercado, nós pegamos um produto, a primeira coisa que nós olhamos para aquele produto é a data de vencimento. Dependendo do consumo daquele produto, pode acontecer dele vencer antes dele ser utilizado e nós tenhamos que perder dinheiro jogando aquele produto fora, porque ele passou da data do seu vencimento. Quando você compra um carro, já tem o cronograma de revisão para tentar sustentar a qualidade daquele carro, porque o carro tem data de vencimento. E tanto é verdade que quando você compra um carro, aí vem uma instrução dizendo a garantia desse carro é até 2 anos. Além de 2 anos, nós não garantimos mais a qualidade desse veículo. Se você quer um carro bom, tem que comprar um novo, porque o carro vem com data de vencimento. Tudo que você compra nesse mundo tem data de vencimento. Mas você comprando ouro, o ouro não tem data de vencimento. É por isso que o ouro é um mineral tão cobiçado. Porque todas as coisas perdem valor, mas o ouro não perde o seu valor intrínseco. Por isso o ouro é tão cobiçado, mas o ouro é muito raro. E também no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão vivendo, escolhendo o tipo que elas querem viver, e elas têm o direito de escolher esse tipo, apenas elas têm que saber que ao final o salário do pecado é a morte. Ela pode viver naturalmente 40, 50, 90 anos, mas ao final vem a morte, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a segunda morte, depois da morte vem o lago de fogo e a eternidade em sofrimento. Por isso que é o amor de Deus, por isso que nós podemos deixar o amor de Deus fluir. E aí quando tem 2 povos, ele diz: olha, esse que não ama a Deus, esse que é o teu inimigo, esse que está fora da presença de Deus, ele vai se voltar contra você, ele vai te perseguir, ele vai se opor à tua trajetória. E muitos cristãos têm morrido, têm sido mortos por causa da pregação, do testemunho que dão de Jesus Cristo. Muitos cristãos estão vivendo presos, estão sendo torturados por amor a Cristo, estão morrendo por amor a Cristo. O ministério do irmão André coloca lá as estatísticas dos milhares e milhares e milhões de cristãos que estão sendo perseguidos por esse mundo afora. E Jesus disse: olha, mesmo que você esteja sendo perseguido, o teu papel é amar o teu inimigo, é orar pelo teu inimigo, é pedir misericórdia pelo teu inimigo. E se teu inimigo tirar a tua vida, tirou. Você está na presença de Deus, você vai ser levado mais rápido para a presença de Deus, de forma definitiva. Você não precisa temer pela tua vida, então mude a tua atitude e ore pelo teu inimigo, não se revolte contra ele. No entanto, eu disse que o ouro é um mineral cobiçado, porque ele não perde o seu valor intrínseco no tempo permanece o mesmo. E olhando do ponto de vista espiritual, o amor, a igreja é vista como um candelabro de ouro no livro do Apocalipse. Por que ela é vista como um candelabro de ouro? Porque ela ilumina, e ela ilumina por meio do azeite, que é a figura do Espírito Santo. A igreja é vista como um candelabro de ouro, porque habita dentro dela o próprio Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita dentro de nós,
Ele nos selou para a vida eterna, Ele nos selou para o momento em que o arrebatamento vai acontecer. Então nós, que já temos a vida eterna, não temos que ter medo da morte, não temos que ter medo do nosso inimigo, não temos que ter medo da perseguição. Pelo contrário, devemos tomar uma atitude proativa de amar e orar pelos nossos inimigos. Nós temos visto numa nação em que, neste momento dramático daquela nação, foi feita uma eleição, um presidente foi eleito, o presidente que estava não queria entregar o seu cargo e virou aquela confusão. Ali, olhando para o que estamos dizendo, cada um segue o seu caminho, cada um tem o direito ao seu espaço e ele vai até o fim. E nós temos que entender, toda autoridade é constituída por Deus. Então o papel não é se opor à autoridade que está chegando, é orar por ela, é bendizer a Deus, é bendizer, pedir para Deus orar, ter misericórdia desse povo, ter misericórdia dessa gente, para que ele faça um bom governo, um governo na presença de Deus, um governo no temor de Deus. Mas se por outro lado isso não acontecer, é o que Jesus já tinha dito em Mateus, no capítulo 5, quando ele diz: seja perfeito, porque o teu inimigo vai te perseguir, mas o papel teu é orar por ele. Não é se opor ao mal, mas é orar para Deus, agir, porque Paulo, quando ele fala a respeito dos governos, das autoridades, e ele faz isso na sua carta a Timóteo, ele diz a Timóteo que, antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O que Deus está dizendo é: eu dei o direito a Caim seguir a sua vida, eu dei o direito a Sete seguir a sua vida. Caim seguiu a sua vida e a sua descendência se deparou com o dilúvio. Sete seguiu a sua vida e a sua descendência se deparou com o dilúvio. Mas foi na hora do dilúvio que se viu a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus, Caim, que viveu fora da presença de Deus, na hora do dilúvio, ele foi soterrado pelas águas. Sete, que viveu na presença de Deus, quando chegou Noé, na hora do dilúvio havia um barco para lhe dar condição de viver sobre o dilúvio. E aí, nós voltamos para este extraordinário homem que viveu em um mundo que era o mundo caído, o mundo de Caim, o mundo que se colocou na condição de viver fora da presença de Deus. E nessa condição, nós lemos acerca de Judas falando da figura de Enoque. E Lucas diz: quanto a estes que vivem fora da presença de Deus, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele disse: eis que vejo o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Deus. O que Enoque está fazendo? Ele está dando uma solene advertência. Note, ele não para aquela geração. Ele não faz pressão política. Ele não constitui um partido político para tomar o poder. Ele não coloca o coração de que os instrumentos da Constituição são fortes o suficiente para fazer parar o caminho da iniquidade. Não, ele diz: vocês podem continuar caminhando, vocês podem
podem continuar blasfemando contra Deus, vocês podem continuar o direito de viver fora da presença de Deus, vocês podem continuar construindo a civilização que vocês querem, moldada da maneira como vocês acham melhor, mas saiba que Ele está voltando. O Senhor está voltando com a sua santa miríade para exercer juízo. Vamos nos colocar nos dias de Enoque. Vamos nos lembrar que Enoque, ele está no capítulo 5 da Bíblia. Enoque só conhecia a história da humanidade do capítulo 1 da Bíblia, Gênesis, até o capítulo 5. Como é que Enoque tem uma visão de um homem que está vindo numa miríade? Como é que Enoque consegue ver este homem com suas santas miríades para exercer juízo? O raciocínio de Enoque, ele é construído a partir da história de Adão. O que Adão disse para Enoque? Quais são as coisas que Adão diz a Enoque e que Enoque colocou na cabeça dele, e aquilo formou a cosmovisão que ele tinha do mundo em que ele vivia? Porque Caim, quando ele olha para o mundo que ele vai viver, ele diz: eu sei que tem um Deus no céu, mas Deus do céu, vamos fazer um acordo que eu quero viver a minha própria vida fora da tua presença. Deus diz: ok, Caim, segue em frente. Eu vou pôr uma marca em você, Caim, e você, por onde quer que andar, a tua vida está salvaguardada. Você vai poder viver os 80 anos da tua vida. Naquela época era os 900 anos da vida. Nós não sabemos quantos anos Caim viveu, mas sabemos que o homem que mais viveu 986 anos. Então também a descendência de Caim, por certo, ela foi de grande longevidade. Provavelmente Caim conheceu os seus filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Talvez o próprio Adão conheceu, Caim conheceu, e Caim construiu a cidade, deve ter ajudado a sua descendência a construir aquela civilização. Qual é o drama e qual é o problema de construir uma civilização fora da presença de Deus? É que a civilização fora da presença de Deus, ela anda face a face com a morte. E a morte, ela não só vem ao final de uma existência como morte natural. Ela pode vir abruptamente como está vindo nesses últimos dias. Onde nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas mortas. Na cidade do Rio de Janeiro, diz que a cada 3 minutos está morrendo alguém por uma enfermidade que está assolando o mundo. Ou seja, o que Enoque está dizendo é: vocês estão com o direito de construir a civilização de vocês, mas essa civilização tem data de vencimento. Eu estou vendo um homem chegando, e este homem está chegando com uma miríade, e ele vai pôr um basta nessa situação. Aí você pergunta: como é que Enoque chegou a essa conclusão? Ele ligou os versos que Adão tinha contado a ele. Primeiro, Adão diz: Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Então Enoque concebeu. Se Adão caiu da presença de Deus, se Adão foi expulso do jardim do Éden, se toda a descendência depois de Adão, ela tem a opção de viver fora da presença de Deus ou de viver na presença de Deus, então Deus deve ter um homem que é um homem perfeito, que é um homem que é o modelo do homem que ele viu lá ao predizer como seria esse homem, um homem à imagem de Deus. Então Enoque disse: vai surgir um homem, eu não sei como, e esse homem será perfeito, e eu já estou vendo esse homem chegando. Se Deus mora no céu, o homem tem que vir do céu. É a lógica de Enoque. Deus mora no céu, então o homem vem do céu, e ele começa a olhar para o céu e dizer: eu já começo a enxergar esse homem está descendo do céu. Mas você vai dizer: ok, tudo bem, você está vendo um homem descendo do céu. Por quê? Porque se você olha para Adão, Adão não é mais aquele homem com a imagem conforme a semelhança de Deus.
Deus, porque Adão foi destituído da glória de Deus. Adão passou a ficar face a face com a morte. Adão foi expulso do jardim do Éden. Então Adão não é mais essa figura que está por vir. Enoque disse: Deus é o Deus que cumpre a sua promessa, e ele diz que vai criar um homem à imagem de Deus. Este homem está vindo, é a visão de Enoque. Mas está vindo para quê? E Enoque vai e ouve de novo as palavras de Adão. E Adão diz: da mulher vai ser gerada uma semente, e a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai lhe morder o calcanhar. Então ele disse: se a serpente introduziu o mal na terra, se a serpente foi o grande tentador que levou o homem a comer o fruto proibido, se Deus disse que a serpente vai ser pisado pela cabeça da semente da mulher, então este homem que está vindo só pode ser o homem que vai dar um basta em toda a iniquidade do planeta Terra. Nós não temos o papel de refrear o mal, no sentido em que vamos dar a palavra final de dizer o mal não vai mais existir. Cada um tem o direito de viver fora ou dentro da presença de Deus, mas se vive fora da presença de Deus, é uma vida com data de vencimento, é uma vida com data de prescrição, é uma vida que está caminhando para a morte. Quando eu digo que tenho direito, e quando eu disse que o papel da igreja é, por sua influência, diminuir o mal na terra, quando nós falamos que o mal tem que ser diminuído na terra, igreja do Senhor, entenda uma coisa: nós não vamos impedir que o mal diminua impondo lei de restrição ao mal. Porque a lei de restrição ao mal já foi dada por Deus no Monte Sinai. Os 10 mandamentos é a lei de Deus, que trabalha na consciência daquele que a conhece, mas Deus colocou a lei dele no coração daquele que é incircunciso de coração, atestando a sua consciência o que é bem, o que é bom e o que é mal. Então nós não temos o papel de impor leis que impeçam o homem de praticar o mal. Isso quem está nessa civilização faz naturalmente. Porque essa civilização que é construída fora da presença de Deus, ela precisa de um pacto social, e a constituição da nação é a constituição do pacto social. Este pacto social é para aqueles que andam fora da presença de Deus regular as suas vidas em sociedade. Não é esse o elemento de restrição da maldade humana. O que restringe a maldade humana é eu falar o evangelho àquele que é o meu inimigo, e ele se deixar convencer pelo Espírito Santo, e ele passar para o time do lado de cá, ele se converter, ele se arrepender. O meu papel é de dizer: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Este é o papel da igreja, é proclamar o evangelho para quebrar o cegamento que o Deus desse século colocou sobre uma sociedade que caminha para a morte. Então, se nós estamos dizendo de que a igreja é um instrumento que impede a propagação do mal, ela não impede a propagação do mal porque ocupa cargos políticos e porque faz legislações que impede o avanço do mal na terra. Não é este o papel da igreja espiritualmente falando. O papel da igreja é ser testemunha de Jesus Cristo. E quando ela se coloca como testemunha de Jesus Cristo, ela é perseguida por amor a Cristo. E quando ela é perseguida por amor a Cristo, o resultado da sua perseguição, entenda isso, é que a pessoa que persegue a igreja, vendo que ela permanece no seu testemunho,
mesmo estando perdendo, mesmo estando presa, mesmo sendo torturada e mesmo sendo morte, ele chega ao entendimento que a única coisa que explica esse comportamento é o fato dessa pessoa andar na presença de Deus. E quem anda na presença de Deus não tem amor à sua própria vida, porque quem quer ganhar a sua própria vida perde, mas quem perde a sua vida por amor àquele que veio, este ganha a sua vida. Então nós temos que entender e nos colocar nos nossos devidos lugares. Porque hoje está acontecendo no mundo o que aconteceu na Idade Média, quando aqueles que se diziam cristãos pegaram nas armas para lutar contra aqueles que não se diziam cristãos. E por causa daquela briga, houve uma grande animosidade entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E esta animosidade impediu que o evangelho alcançasse aquela parte do mundo em que as cruzadas caminharam derramando o sangue de vítimas inocentes, dizendo que estavam fazendo com isso a obra de Deus, quando na verdade não estavam. Então nós temos que ter o correto entendimento e discernimento das coisas. Nós vemos no Enoque um grande pregador, mas o objetivo da pregação não é impor uma lei de restrição ao homem que está no seu pecado. Pelo contrário, é pela influência da pregação fazer com que esse homem está no seu pecado se converta e mude de atitude. Então, se o Brasil tem que mudar, não é porque a igreja assume cargos públicos de poder e restringe a propagação do mal. Se o Brasil tem que mudar, é porque a igreja se tornou uma testemunha tão fiel do seu Senhor que o mundo quer a vida que a igreja tem. E ela se converte, porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que quando a igreja era generosa, quando a igreja cuidava dos seus, o mundo entendia o amor de Deus e a igreja e o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvas, e foi isso que mudou a cultura daquela época. Porque as pessoas se convertiam, porque havia um avivamento. Hoje, a prova da fraqueza da igreja enquanto instituição é quando ela se respalda em legislação na Constituição brasileira como único mecanismo de refrear o mal, quando na verdade os dois verdadeiros mecanismos para refrear o mal na terra, o primeiro é a pregação da palavra de Deus, o segundo é a intercessão por aqueles que estão perdidos. Estes são os dois únicos mecanismos reconhecidos na palavra de Deus, e é o que vemos no mundo de Enoque. Enoque andou com Deus, mas Enoque, ele não se opôs, ele não teve por propósito de vida construir uma legislação para impedir o avanço do mal. Pelo contrário, ele proclamou que a morte estava vindo sobre aqueles que andavam fora da presença de Deus. Noé, ele foi conhecido como pregador da justiça, porque durante 120 anos, ele concentrou enfaticamente na mensagem da salvação, dizendo: está vindo um dilúvio e eu estou preparando a arca. Quem se arrepender, venha para cá. E ninguém se arrependeu. E naturalmente chegou a hora do dilúvio, como naturalmente chega a hora da morte na vida de qualquer homem. Portanto, ter uma imersão no mundo de Enoque nos permite a entender que o nosso papel enquanto cristão é amar o nosso inimigo e orar por ele. O papel do nosso inimigo é viver do jeito que ele quer. Se ele quer viver fora da presença de Deus, ele deve e ele tem o direito de viver fora da presença de Deus. Porque o nosso Deus faz o sol nascer sobre o bom e sobre o mal. Então nós não temos que fazer nenhuma restrição ou construir nenhum tipo de restrição ao caminho do mal.
O caminho do mal segue o seu caminho, o final dele é morte. O nosso papel é apenas avisar qual é o destino final desse caminho. E a pessoa, na sua consciência, é que vai tomar a decisão se o melhor para ela é continuar seguindo esse caminho que lhe conduz à morte, ou mudar de atitude, receber Jesus como Salvador e seguir pelo caminho que conduz à vida. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra. E eu faço um convite a você que ouviu esta palavra, pega esse aviãozinho, mande essa palavra a muitas pessoas, para que essa mensagem possa ir mais longe. E venha se fazer seguidor nessa conta do Instagram, para nós aumentarmos essa comunidade. Porque aqui nós estamos com o propósito de ensinar aquele que se dispõe de forma consciente a fazer isso, a andar com Deus. Que nós possamos aprender a andar com Deus. Que o Senhor seja louvado, que a sua vida seja abençoada e que você saiba escolher o fim último do caminho que você está seguindo. Se o fim último do caminho que você está seguindo é a morte, arrependa e venha para o reino de Deus. Se o caminho último que você está seguindo é a vida eterna, permaneça firme, porque Deus é contigo, andando com você, e você também pode conscientemente andar com Deus em todo o tempo. Que o Senhor seja louvado.